Olá, bem-vindo ao canal Papo com Tecnologia. Você que quer aprender mais sobre tecnologia, programação, hardware, quer aprender mais sobre automação industrial, gosta, é estudante, é um profissional da área, não deixe de se inscrever no nosso canal. Temos diversos assuntos relacionados a essas áreas. Bom, estamos aqui dando sequência no nosso curso de programação. Essa é a nossa 12ª aula. Estamos aqui na IDE CodeBlocks, nossa IDE de desenvolvimento. Irei criar um novo arquivo, console application, C++, aula 12, ok. Bom, hoje iremos falar na nossa aula sobre laços, laços de repetição, laço for, laço while e laço do while. O que seria um laço? Um laço, ele simplesmente irá repetir, voltar a executar um mesmo bloco de comando enquanto uma condição for verdadeira. Por exemplo, quando você vai num caixa eletrônico, você executa uma série de comandos. Você vai lá, ou deposita, executa aquela série até chegar numa determinada pergunta. Deseja fazer outra operação? Sim ou não? Se sim, ele retorna novamente a executar ao menu inicial, onde você pode novamente executar aqueles mesmos comandos iniciais. Ou seja, ele volta ao menu inicial, ele volta a uma condição inicial, ele volta a executar novamente um bloco de mesmas funções. Então é muito importante você utilizar esses laços em diversas aplicações. Enquanto uma condição for verdadeira, enquanto uma condição for satisfeita, o bloco será executado novamente. Um exemplo. Irei criar uma variável int com o valor de nome A, irá iniciar com o valor 1. E aqui iremos iniciar nossa aula aprendendo o laço while. While, enquanto, é o significado traduzido de while para português, ou seja, enquanto, verdade, enquanto o que estiver dentro desse espaço aqui for verdadeiro, um bloco que também estará entre chaves será executado. Você pode reparar que a estrutura é bem parecido com a estrutura de construção, é bem parecido com o if. Então, ou seja, se verdadeiro, execute o que está aqui dentro. Lembra do if? Porém, o while é diferente. Enquanto for verdadeiro, enquanto que o que estiver aqui for verdadeiro, ele vai tornar a repetir o mesmo bloco de comando. O if não. O if, se o que tiver aqui for verdade, ele irá executar o que está entre as chaves uma vez. Ao terminar, ele pula e dá prosseguimento no programa. Vamos ver aqui. Então, enquanto A for igual a 1, A é uma variável que eu já iniciei com 1. Então, eu estou falando aqui, enquanto A for igual a 1, execute o que está aqui dentro. O que está aqui dentro? A, vou imprimir uma mensagem. A é igual a 1. E aqui, irei simplesmente ler uma variável, ler o valor de uma variável e armazenar em A.
compilar, executar. Então, vamos ver o comportamento deste laço de repetição. A é igual a 1. Por que ele imprimiu isso? Pois eu iniciei A com 1, A é igual a 1, é verdadeiro. Ele imprimiu. E agora ele está parado aguardando esta leitura. Se eu digitar 1 de novo, onde será armazenado este valor de 1? Na própria variável 1. Então, ele vai imprimir de novo. A é igual a 1. Ele voltou a executar o mesmo bloco. Se eu digitar 1, A é igual a 1. E assim, ele vai ficar repetindo, executando o mesmo laço de comando enquanto essa condição for verdadeira. Enquanto A for igual a 1. Irei pular aqui uma linha só para ficar mais visualmente melhor. Executando novamente. A igual a 1, digito A igual a 1, A igual a 1, A igual a 1. Porém, se um momento eu digitar um outro valor, vamos por 2, ele finaliza o programa, pois esse while passa a ser falso, esse bloco não será mais executado. Então, ao eu digitar 2, ele pula daqui para return 0. Ou seja, ele sai fora dessa repetição, ele não volta a vir aqui por cima novamente e executar o mesmo programa, o mesmo bloco de comandos, as mesmas funções. Aqui dentro desse while, poderia ter o que você quisesse. Poderia ter contas, impressões, leituras, if, else. Poderia ter um conjunto de comandos dentro desse while. Então, ou seja, todo esse conjunto de comandos seria repetido enquanto o A fosse igual a 1. Então, quando ele chegasse no final, na última linha desses comandos aqui dentro, executasse tudo e ao final ele irá perguntar A é igual a 1? Se sim, ele volta desde o começo e volta a executar novamente. Basicamente, essa é a função do while. Dentro aqui você pode fazer qualquer comparativo, qualquer condição lógica e ou, assim como no if, você pode utilizar aqui. Se o que estiver aqui dentro for verdadeiro, aqui eu estou comparando simplesmente se o valor de uma variável é igual a um número. Mas qualquer condição que estivesse aqui for verdadeira, aqui seria executado o laço. Bom, então vamos ver agora o laço for. O for se comporta da seguinte maneira. O for normalmente ele é composto de um valor inicial, ou seja, eu tenho uma variável de inicialização, eu estou criando uma variável do tipo int e vou atribuir a essa variável o valor 0. Então, criei uma variável do tipo inteira de nome i e atribuir o valor a 0. Essa primeira parte do for chama assim inicialização do laço, variáveis de inicialização. Poderia ter mais de uma variável aqui. Eu poderia colocar um vírgula e criar outra variável, porém, vou criar somente uma. Então, criei minha variável de inicialização. Após eu criar essa variável de inicialização, eu vou comparar esta variável. I é maior que 0? Se i for maior que 0, se essa condição, essa parte do meio, tá vendo que eu estou separando por ponto e vírgula? Essa parte central é a parte de condição. Se essa condição central for verdadeira, ele irá executar o que está dentro desse laço. E essa parte final é a parte de controle. Ou seja, aqui eu controlo a minha variável a fim de chegar a um final desse laço. Iremos entender isso melhor. Sei que está muito nebuloso por enquanto, mas vamos com calma. Aqui eu irei pegar o valor de i e somar 1. Bom, vamos entender, vamos
passo a passo aqui novamente. Criei uma variável de inicialização de nome i, atribuí o valor 0. Deixa eu fechar aqui. Eu vou compilar. Nenhum erro. Eu poderia criar essa variável fora aqui também. Int i, né? Igual a 0. Poderia colocar int i igual a 0. E aqui simplesmente eu apago isso aqui e só ponho o i aqui. Eu poderia fazer assim também. Não está errado. Compilo e executo. Então, seja, i é igual a 0, iniciou com 0. Se i vale 0, como eu atribuí o valor 0 à variável i vale 0, é o valor inicial de i. Na segunda etapa do laço for, eu comparo. O i é maior que 0? Não. Pois sendo que eu iniciei o i com 0, essa variável central, que é a variável de condição para que o laço funcione, ele está verificando. I é maior que 0? Não. Então, esse laço não será executado. Bom, vamos imprimir apenas a palavra teste. Irei compilar, executar. Nada executado na tela. Ok, por quê? Pois i não é maior que 0. Porém, se i fosse 2. Agora, compilo e vale 2. 2 é maior que 0? Verdadeiro. 2 é maior que 0. Então, execute o que está aqui dentro. Execute o que está aqui dentro. Ele imprimiu teste 2 vezes. Bom, já entendemos o que é a inicialização de uma variável do laço for, que é essa primeira etapa. Ou seja, é o valor que eu inicializo a variável do laço. Já entendemos a parte de condição para que um laço seja executado. E vamos entender a parte agora de controle do laço, que é essa terceira e última parte aqui, para que possamos concluir o entendimento do laço for. Bom, a terceira e última parte funciona da seguinte forma. O while ele será executado enquanto uma condição for verdadeira. O for, normalmente, ele é aplicado quando eu sei quantas vezes eu devo repetir um determinado laço. Ou seja, se eu quero executar um bloco de comando 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, eu sei quantas vezes eu quero repetir a execução daquele bloco, normalmente eu utilizo o for. Quando eu não sei o número de vezes, normalmente eu uso o while. Poderia também utilizar o while. Tem como utilizar essa ferramenta também. Mas eu digo assim, em casos gerais, onde que um ou outro é mais aplicado. Porém, podemos utilizar tanto o while quanto um for para mesmos tipos de aplicações. Vai depender muito do seu estudo e da avaliação na hora de aplicar determinado laço. Bom, aqui eu inicializei o i valendo 2. Então, 2 é maior que 0. Então, ele irá executar uma vez. Beleza. Ao ele executar, essa variável de controle aqui, tá vendo que ele está pegando o valor de i e subtraindo 1? Então, ele executa. Quando ele vir aqui da segunda vez, o i já não está valendo 2, o i está valendo 1. 1 é maior que 0? Ainda é verdade. Aí, ele vem e executa novamente. Quando ele volta pela segunda vez, ele está pegando 1 menos 1. Então, ou seja, pela segunda vez o i está valendo 0. 0 é maior que 0? Não. Por isso que o laço executou só 2 vezes. Vamos fazer novamente aqui para vocês verem o funcionamento. Compilar, executar. Teste, teste. Imprimiu 2 vezes. Vou pular uma linha aqui para ficar visualmente melhor. Compilo e executo. Teste, teste. Bom,
Se eu digitasse para tirar 2 do i, ou seja, i inicializou com 2. Ou seja, o valor inicial que está nessa parte é 2. 2 é maior que 0? Verdadeiro. 2 é maior que 0. Então, é para ser executado este bloco de comando. Ok, ele irá executar. Porém, quando ele executar, ao chegar aqui no final, o que ele vai fazer? Vai fazer a parte de controle, como já disse. E qual é o controle desse bloco? Ele vai pegar o valor de i e agora eu não estou subtraindo 1, eu estou subtraindo 2. Se i vale 2 e eu estou subtraindo 2, quanto está valendo agora i? 0. 0 é maior que 0? Não. Então, ou seja, teste será impresso somente uma vez. Vamos testar. Compilar, executar. Teste apenas uma vez. O que determinou o número de impressões foi aqui a parte de controle. Ou seja, por isso chama controle, que ele ajuda a você parametrizar o controle e determinar quantas vezes um laço será executado. Vamos supor que eu queira imprimir 10 vezes testes. Então eu posso inicializar aqui minha variável i com 10 e a cada bloco eu tiro o valor 1 da minha variável i. Então ele vai começar valendo 10, depois 9, depois 8, depois 7, assim sucessivamente, até i não ser maior que 0. Vamos ver aqui. Compilo, executo. Vamos ver, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Imprimiu 10 vezes. Então, ele vem aqui, inicializou com 10. 10 é maior que 0? Verdadeiro. Executo esse bloco. Chegou no final aqui, dentro do compilador, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai ver qual é o controle que eu estou fazendo. O controle que eu estou fazendo, eu estou pegando a variável i, tirando o u e armazenando este novo valor no próprio i. Então, se i vale 10 a princípio, eu estou tirando 1 e agora vale 9. 9 é maior que 0? Sim, execute novamente. Novamente, ele vai chegar no final e vai fazer esse controle. 9 menos 1, 8. 8, armazena o i. I é maior, 8 é maior que 0? Sim. Então, assim ele vai fazendo até, e o i vai reduzindo até que i seja 0. Então, aqui ele vai conseguir executar 10 vezes. Se eu quisesse diminuir o número de execução, a cada i, em vez de tirar 1, eu vou tirar 2. Vou compilar, executar. Foi impresso a metade. Foi impresso 5. Por quê? Inicializei com 10. 10 é maior que 0? Sim, verdade. Então executo. Chegou no final, dentro do compilador ele vai fazer o quê? Vai pegar o 10, que é o valor de i, subtrair 2. Então 10 menos 2, 8. 8 ele vai armazenar, aqui é uma variável é um sinal de atribuição, ele vai pegar o valor de 8 e atribuir a variável i. 8 é maior que 0? Sim. Então, execute pela segunda vez. Chegou aqui no final, ele vai fazer a mesma coisa. 8 menos 2, 6. Armazene i. 6 é maior que 0? Sim. Então, vai executar pela terceira vez. Pela quarta vez, o i vai estar valendo 4. Então, vai executar mais outra vez. Depois i vai estar valendo 2. E na quinta vez que esse bloco for executado, o i vai estar valendo 2. 2 menos 2 é 0. Então, i valendo 0. 0 é maior que 0? Não. Então, por isso que é executada apenas 5 vezes. Por conta deste controle, por conta da inicialização. Aqui é uma condição de funcionamento. Eu poderia alterar essa condição. Em vez de ser maior, eu poderia falar que deve ser menor. Então, se eu compilo e executo, eu estou inicializando i com 10. 10 é menor que 0? Não. Então,
essa condição é falsa. Então, ou seja, você deve entender que um laço for é composto por três partes: inicialização, condição e controle. Então, você tem que entender o funcionamento dessas três partes para determinar o número de vezes e a forma com que esse laço será executado. Bom, futuramente teremos exercícios com laço for, teremos mais aplicações com laço for. Ficamos por aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe seu comentário. Gostou dessa aula? Quer aprender mais sobre programação, tecnologia, automação? Não fique de fora. Se inscreva no nosso canal. Contamos aí com seu apoio. Até mais. Tchau, tchau.